A liturgia de hoje encerra o tempo litúrgico. Hoje nós celebramos o último domingo desse ano litúrgico de 2020. E assim, nós vamos, a partir do próximo domingo, que nos prepara para o Natal do Senhor, já começar um novo tempo litúrgico. Esse ano litúrgico, nós estudamos o Evangelho de São Mateus. Próximo domingo, nós vamos começar o estudo do Evangelho de São Marcos. E assim, por conseguinte, 2022, final de 2021, para 2022, a gente estuda o Evangelho de São Lucas. E João é aquele evangelista que aparece nas principais festas, Páscoa, enfim, por conta da força litúrgica e da espiritualidade daquele evangelho, nos tempos mais fortes. Dentro do calendário litúrgico da nossa igreja, nós temos também a festa dos santos, que são celebradas durante o ano todo, por conta do testemunho que eles revelam, e ao mesmo tempo nos empenham na vivência da palavra de Deus. Por isso que a igreja, tem esse tempo litúrgico que é dividido, para que a gente conheça, começa com o tempo do advento, que nós vamos começar na próxima semana, 4 semanas que nos preparam para o Natal. Depois nós temos o tempo do Natal do Senhor. Assim que nós fazemos a 8ª de Natal, que são 8 dias de celebração do Natal, nós entramos na Epifania, que é o tempo de manifestação do Senhor. Terminado o tempo da Epifania, a gente entra no tempo comum novamente, o terceiro tempo em que a igreja se reveste de verde, tempo da esperança, tempo da espera. São 8 semanas que assim celebramos. Depois dessas 8 semanas, a gente entra no tempo forte da igreja, que é a Quaresma, preparação para a Páscoa do Senhor. 40 dias em que nós nos revestimos novamente de roxo, nos preparamos para a Páscoa, tempo de liturgia forte, tempo de conversão, tempo do chamado de Deus a ouvirmos mais profundamente aquilo que o Senhor nos pede e o apelo à conversão. 50 dias, terminados 40 dias, nós celebramos a Páscoa do Senhor. 50 dias de celebração em que a igreja se reveste de branco, mostrando a vitória sobre a morte. O Cristo, que reina, que impera. O Cristo que está na nossa vida ressuscitado, ou seja, que vive. Terminado o período da Páscoa, na festa de Pentecostes, retornamos novamente ao tempo comum. A partir da 9ª semana. E aí, vamos até, como a gente está vendo hoje, até penúltimo ou último domingo de novembro, onde encerramos novamente o tempo litúrgico da igreja, e assim começamos um novo ano litúrgico. Por que a gente começa explicando isso? É assim que vive a nossa igreja. Ela não vive de repetição, ela vive da palavra de Deus. Cada tempo desse tem uma espiritualidade para cada um de nós. Assim, quando nós celebramos a festa de Cristo Rei, hoje nós celebramos 2 festas. Cristo Rei, que é presságio, ou seja, que é de direito, que é a festa forte, que encerra o ano litúrgico, e nós celebramos a nossa festa, a festa da paróquia, a festa da Mãe do Divino Amor e de todos nós. Escolhemos como tema a festa de Maria. Nós celebramos dentro dessa ação de graça, deste sacrifício, dentro dessa celebração tão forte, que é a festa de Cristo Rei. Por isso as leituras não poderiam ser diferentes, elas nos chamam diretamente a atenção. Então aqui a gente vai dar continuidade ao retiro que a gente está vivendo. A festa da paróquia é um retiro. E você é chamado durante 9 dias a fazer a meditação da palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida. Por isso que eu disse que a gente tem que ter muito cuidado para não perder a festa, a ação litúrgica, o tempo de Deus na vida da gente. Quando nós dizemos celebrar a festa, é você prestar atenção em todas as noites. Todos os pregadores, eles trazem alguma coisa para a vida da gente. Eu dizia aqui na última celebração que eu preguei, se eu não me engano, na sexta-feira, fiz um resumo que foi a quarta-feira, onde o Padre Paulo nos apresentou a Virgem Maria e também nos falou quando nós, um recado simples dele, em uma frase que eu peguei, ele vai dizer assim, quando Pedro começou a se afogar, gritou, Senhor, Senhor, ou seja, mandando pegar na mão do Senhor e nos puxar. Eu falei também do dia 19, quando pregou aqui, quem foi? Padre Cosme. Igreja lotada, muita gente querendo ver o padre, que voltava da Itália.
muita gente entusiasmada, mas o padre disse duas mensagens interessantes. Uma para o nosso tempo. A primeira delas foi dizer a nós, olha, eu estou na Itália, mas lá o povo, quando eu chego na igreja, diz logo, olha, padre, 20 minutos, viu, é a missa. Tocou profundamente. Você veja que o tempo de Deus lá está resumido. Mandar celebrar uma missa em 20 minutos, de um padre ungido daquele, é a mesma coisa de não ter celebrado. E a gente sabe o sacrifício que é para o padre Cosme. Ou seja, o sofrimento que é. Ele trouxe outra mensagem além dessa para a vida de vocês naquele dia. Ele disse, olha, tem muita gente que traz em si coisa ruim, que são as pessoas negativas. Ele disse certo, viu? Muita gente que vem para a igreja com negativismo que só o Pai tem de misericórdia, viu? Para não dizer também outra coisa, que tem umas que vêm com a falsidade que só o Pai. Desculpe, mas é a verdade. Às vezes não está contrito, o pensamento não está contrito no Senhor, a vontade não está contrita no Senhor, e o que é que a gente faz? Perde a ação de graça de Deus que celebramos naquele dia. Quando eu venho para aqui, eu tenho que vir esvaziado. E o que é que significa esvaziado? Com o meu sentido voltado para aquilo que eu vou celebrar. Porque senão, olha, bato nesse telhado e volta para baixo. Pode ter certeza, se você veio rezar pelo morto seu, por uma pessoa que já foi da sua família, por um falecido, doente querido, ou por uma pessoa que está doente, mas você não colocou o sentido, ou seja, prestou atenção no que você estava celebrando, sua oração só chegou até o telhado. Não chegou até aquela pessoa, não. E aqui eu falo com profecia. Fala com quem tem autoridade. O sacrifício da missa é único e a gente tem que fazê-lo com zelo, com aplicação, com o coração, com a vida, para a gente não perder a ação de graça que celebramos. O Padre Cosmo mostrou isso naquele dia. A gente tem que tirar o negativismo da vida da gente, a vontade, ou seja, de fazer coisas que não deve, se colocar na presença de Deus como aquele pedinte, como aquele orante, como aquele que diz, Senhor, ajuda-me, tira-me desse mundo, me coloca novamente na presença do Senhor. Depois, novamente, nós tivemos aqui na sexta-feira, eu fiz uma síntese de tudo isso, e o evangelho daquele dia chamava, a prestar bem atenção no que o Senhor, ou seja, que nós somos casa de oração, templos de Deus. Foi o que eu preguei na sexta-feira. Você é um templo de Deus. Tem que cuidar desse templo que é você. Ontem, o padre que pregou aqui também trouxe a vida de Maria, a importância da vida de Maria para a igreja, a oração de Maria, essa mulher tão rica, essa mulher que disse sim ao projeto de Deus, essa mulher que se coloca diante da misericórdia de Deus, essa mulher que mostra a força de Deus. É ela que canta para nós o Magnífica, O poderoso fez em mim maravilhas. Ela que se coloca, dizia ontem para nós o padre Marisaldo, uma experiência bonita da vida dele, mostrando aos pés de Maria e nos convidando a contemplar essa mulher, a mãe do amor divino, mãe de todos nós, que nos chama a servir seu filho, que nos chama a ir ao encontro dele. E ele relacionava isso com a liturgia que celebramos hoje, que é a festa de Cristo Rei. Justamente hoje, o que a palavra de Deus diz para cada um de nós? Primeira leitura. Deus diz, olha, vai chegar o momento, eu não vou mandar pastor, padre, rei, ninguém. Eu irei pessoalmente cuidar de vocês. Eu serei o vosso pastor. Eu irei atrás da ovelha extraviada, a ovelha da perna quebrada, a ovelha gorda, a ovelha perdida. É Deus que fala ao seu coração. Deus que fala a sua vida nesse momento. Eu irei. Por quê? Todos nós temos o tempo de Deus na vida da gente. Para quem é que Deus falava naquele oráculo que foi proferido na primeira leitura para a vida da gente? Justamente o povo em desespero, o povo que esperava, o povo que desconfiava, o povo que achava que Deus havia abandonado. É para esses que Deus fala. E Deus vai dizer que vou exterminar da vida de vocês a morte. Ou seja, fazendo a promessa e ao mesmo tempo revelando o Filho, está apresentando o Filho. Depois que nós ouvimos essa primeira leitura, a liturgia continuou para a vida da gente, maravilhosa. Por quem? Por São Paulo. Quem foi São Paulo? Perseguidor dos cristãos. E São Paulo, depois de convertido, ouviu a palavra de Deus, se converteu, se tornou um dos grandes pregadores. E aí ele vai dizer para nós, olha, se por um homem entrou o pecado no mundo, pelo outro entrou, apontando o Cristo.
Por isso, ele, ou seja, é a primícia. Ele é aquele que primeiro experimentou a morte e voltou do mundo dos mortos. Alerta São Paulo nessa segunda leitura para a vida da gente. E dizendo isso, ele diz a ele que também, ou seja, todos que por ele forem escolhidos, todos que passarem por ele, todos irão se encontrar com aquilo que o Pai reservou, que é a sua glória. Nos convidando justamente ao quê? Santidade. É isso que a celebração deve fazer com cada um de nós, nos levar à santidade, à pureza de coração, ao encontro com Deus, a vencermos o espírito maligno que tenta nos tirar do caminho de Deus, que tenta nos tirar da presença de Deus. E aí temos esse evangelho maravilhoso para a vida da gente, onde Jesus se aproveita de uma midrash do hebraico, é uma pequena história que ele conta naquele momento para os seus discípulos, para os seus ouvintes. Ele conta a história do rei. Ele vai dizer o que aquele rei faz, quando volta, quando se senta e quando vai fazer o julgamento dos seus. Jesus nos coloca diretamente diante do fim, ou seja, o que vai ser o fim, quando ele vier julgar cada um de nós, quando ele vier para cada um de nós, e quando ele responde às perguntas que temos dentro de nós. Jesus não vai chegar aqui para lhe julgar dizendo, olha, eu sei o que você fez de errado, eu sei o que você fez de errado na sua vida, como faz algumas pessoas, viu? Tem gente que é mais juiz do que Jesus. Jesus não vai chegar e dizer para você, olha, eu vi você em tal canto fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo... Não. Tem gente que infelizmente até dentro da missa faz isso, viu? Julga a vida do outro. Jesus nos ensina que não é assim que ele julgará a humanidade. Sabe como é que ele vai julgar? Ele vai olhar para você e vai dizer, olha, eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, você foi lá me visitar. Eu estive doente, você foi lá me visitar. Eu era estrangeiro, você me acolheu na sua casa quando eu passei pedido. Esse é o julgamento de Jesus na vida da gente. Esse é o julgamento dele para cada um de nós, porque ele vem justamente para as ovelhas que não têm pastor. Por isso, que no evangelho de hoje nós vemos a parábola do pastor que cuida das ovelhas. Ou seja, quando ele diz, existem no reino de Deus, na terra, existem as ovelhas que são obedientes, que escutam a voz do pastor, e quando o pastor fala, logo elas seguem a sua voz e vão ao seu encontro. Existem os cabritos. Quem são os cabritos? O desobediente, falador, que fica prestando atenção no que o outro está vestindo, na vida do outro, no que o outro fala, no que o outro deixa de fazer. Os cabritos, desobedientes, que não estão interessados no reino de Deus, mas na vida do outro. Se perdem. O que acontece com a vida da gente quando a gente, ou seja, desinteressa das coisas de Deus. Tem salvação para eles? Tem. Por isso que a leitura diz que são ovelhas. Por isso que uns são deixados lá de fora e outros do lado de dentro. Para todos existe o quê? O tempo de Deus, é o que anuncia. Por isso, quando ele nos faz essa pergunta, é justamente para dizer, ainda é tempo de se converter. Ainda é tempo de mudar de vida. Ainda é tempo de mudar de comportamento. Ainda é tempo de se deixar conduzir pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, ainda é tempo de mudar a sua história. Como dizia São João Maria Vianney, quando uma pessoa está prestes a se suicidar, que ela pensa em pular de uma ponte, São João Maria Vianney, um padre, entre a queda dele até embaixo, existe ali o meio caminho da conversão. É o que Jesus aponta. O tempo de se converter. O tempo de agora. O tempo que você não precisará dizer, como Jesus repetiu na parábola, que são aqueles outros que não fizeram a vontade e que vão dizer, Senhor, quando foi que a gente te viu nu? Quando foi que a gente te viu com fome, com sede? Quando foi que a gente te viu de estrangeiro? E não te servimos. Existe tempo para a gente dar isso na vida da gente. E a gente deve começar agora. Quando eu sair dessa missa, saia com compromisso. O compromisso de começar a mudar isso dentro da sua casa, dentro da sua família. Escute um dia de Jesus na sua vida. Bem-vindos, benditos do meu Pai.
para o reino que meu Pai preparou para você. Vai ser bonita essa acolhida de Jesus para a sua vida. Então peça a Ele. Que eu, Senhor, seja digno. Que eu, Senhor, mereça. Que eu, Senhor, mereça participar do teu reino, da tua glória. Que eu, Senhor, esteja entre as ovelhas. Mas se eu, por acaso, Senhor, ainda estiver sendo cabrito, converte. Não deixa, Senhor. Não deixa, Senhor, que eu caia no mundo da perdição, mas me coloca no mundo que leva a tua vida. É isso que nós esperamos. Mãe do divino amor, nos transforme em ovelhas. Ovelhas que obedecem. Ovelhas que servem. Ovelhas que se colocam a serviço de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. É louvado. Creio em Deus Pai,